O tenente-coronel Daniel Nunes, que está sendo dito por aí que é o comandante da PM de Santa Catarina, ele não é. Ele é comandante do 12º Batalhão da região de Camboriú, resolveu fazer proselitismo nas redes sociais. Eu enviei uma mensagem para o Centro de Comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina, que eu quero saber se ele falou com a autorização do comandante dele ou não. Até agora não veio resposta. Se falou, nós temos um problema. Porque ele tem opiniões, por exemplo, sobre como deve se formar o STF. Ele está errado. Porque, primeiro, não é a área dele. Segundo, ele é força auxiliar das Forças Armadas e a Constituição o proíbe de se manifestar politicamente. Desculpem, eu sou legalista. Sociedade sem lei vira bagunça. Com uniforme, sem uniforme, ou segue a lei ou segue a lei. Não tem jeito. E quem é agente do Estado não tem alternativa de não seguir a lei, a menos que deixe o serviço público. E quem não é agente do Estado, se não segue a lei, tem que sofrer a devida sanção. Mas uma coisa que ele falou, em particular, a coisa do STF ele precisa estudar mais. Ele não sabe do que ele está falando. Agora, a coisa que ele falou que me preocupou, porque envolve imprensa, é isso aqui, ó. Solta aí. Eu gostaria que a imprensa, a parte da imprensa, né, começasse a observar que lado eles estão. Qual é o lado que eles escolheram? O lado do mal, do tráfico de drogas, né, da criminalidade, dos homicídios, da tortura, ou o lado do bem, do policial militar que sobe uma comunidade para prender drogas, para prender criminosos e para proteger aquela sociedade, e não para atirar. Então algumas pessoas, não, o policial militar invadiu a favela para atirar em inocentes. Jamais faremos isso. E eu conheço o BOP do Rio de Janeiro, eu conheço o BOP de Santa Catarina, eu conheço os policiais militares. E eles foram para prender e apreender drogas. Infelizmente foram recebidos a tiro, e aí a resposta foi à altura, e parabenizo os policiais militares por aquela ação. Ele está parabenizando a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que comprovadamente até agora matou 4 inocentes. 4 inocentes. A própria polícia disse que foi mal sucedida. A própria polícia disse que foi mal sucedida a operação. A polícia diz que foi mal sucedida, que não pode chamar de bem sucedida uma operação que mata 23 pessoas, sendo que 4, inclusive um ex-militar, são comprovadamente inocentes. E até agora, senhor Daniel, tenente-coronel, sabe a circunstância de quantas mortes estão explicadas das 23? De 10 apenas. Falta explicar 13. Aqui, senhor, não tem ideologia. Aliás, eu tenho a mais alta condecoração da Polícia Militar de São Paulo e já fui paraninfo de formatura. Porque eu defendo a vida dos policiais. E eu não tenho de escolher nada. Sabe o que eu tenho de escolher? A lei. Inclusive para o senhor. Eu escolho a lei. Eu, imprensa, escolho a lei. E das leis que eu não gosto, eu peço que mudem. Então, parabéns. Parabéns aos policiais, aqueles primeiros que foram ofendidos daquela maneira e se comportaram de acordo com a regra, de acordo com a lei. Eles não estão numa guerra particular, eles são agentes do Estado. Que seja afastada das ruas aquela policial que agrediu gratuitamente 2 rapazes. Né? Porque aquilo é uma prática similar à tortura. Não é? Então que seja afastada. E ao tenente-coronel, um pouco mais de reflexão, porque a sociedade não se divide, coronel, entre bandidos e não bandidos. Ou entre bandidos e policiais. A sociedade é mais complexa do que isso. E, portanto, a atividade policial, especialmente porque a polícia tem, nos termos de Max Weber, faz parte das forças que tem o monopólio da violência, na expressão dele eu prefiro força, justamente por isso tem de ser contidas em nome da civilização democrática. Ou reproduziremos a rotina dos países atrasados.
em que a polícia mata, a polícia tortura, e isso só aumenta o ciclo da violência e expõe, inclusive, os policiais à violência. Não é um raciocínio tão difícil de entender. Ou, a diferença disso, nós temos uma sociedade e uma polícia que mata Genivaldo. Não é isso? Inicialmente, a polícia tentando justificar, inclusive, o que aconteceu e depois mudou de posição. Mais uma vez, isso que eu estou falando não são pressupostos de uma sociedade comunista. A sociedade comunista é autoritária. Isso que eu estou falando são os pressupostos de uma sociedade liberal democrática. Ou então, claro, sendo toda essa gente anticomunista, que nós sabemos que é, então aí nós teríamos a polícia de um Estado fascista. A minha polícia, aquela que me condecorou, a mais alta condecoração, medalha Tobias Aguiar, mais alta condecoração é a polícia de uma sociedade democrática. Que preserva a vida das pessoas, preserva a vida dos policiais e reconhece que os bandidos têm direitos limitados àqueles dos bandidos. E que não podem ser submetidos à tortura extrajudicial. Considerando que a justiça brasileira não admite a tortura, o Estado brasileiro não admite a tortura, nem a pena de morte, não será o policial na rua que vai fazer isso. E aí nós teremos uma polícia que realmente funciona. E sim, a esmagadora maioria dos policiais cumpre as regras do jogo. Inclusive esses que cumprem. Façam de tudo para que aquele seu colega recalcitrante também cumpra, para o bem de toda a instituição.